Olá pessoal, esse vídeo aqui que a gente vai começar agora, a gente vai falar sobre ponto de operação do diodo, tá certo? Então, em relação a ponto de operação, o que é que a gente precisa saber? Ponto de operação, quando a gente falar sobre ele, a gente vai na verdade ter duas informações, né? Uma é o circuito e a outra o gráfico, tá? Então, o ponto de operação nada mais é do que o ponto aonde o diodo está operando no circuito, ou seja, como ele é um componente não linear, significa dizer que a lei de Ohm para ele não vale, né? Certo? Então, a lei de Ohm é uma função linear, certo? V igual a RI, e como o diodo ele é um componente não linear, ou seja, a curva característica dele ela não é uma reta, ela é uma mistura aqui de uma muito parecida aqui com a curva exponencial, né? Mas aqui tem uma parte curva e aqui uma parte praticamente reta. Então essa função é uma função não linear. Então, quando a gente estava falando nos outros vídeos sobre modelos matemáticos do diodo, né? No vídeo anterior, então a gente estava falando que o diodo pode ser representado através de componentes lineares, no caso. Fonte, que no caso é o valor da tensão da sua junção, e a resistência interna, né? Então todos esses componentes são componentes lineares. Mas quando a gente está falando do diodo, que é o elemento, quando a gente está falando dele mais próximo da nossa realidade, né? Quando a gente está usando a curva do próprio componente, que é a curva característica, então a gente está mais próximo da realidade do que um modelo matemático simplificado, que não leva em consideração componentes não lineares, tá certo? Então nesse caso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o meu circuito, tá certo? E vou ter a minha curva característica, que é o comportamento do meu diodo, tá certo? Então aqui o que é que eu tenho no meu circuito? Uma fonte, eu tenho o meu diodo e tenho o meu resistor. Então, como a lei de Ohm não vale, então aqui não vai dar certo se a gente aplicar a lei de Ohm para achar essa corrente e essa tensão aqui sobre o meu diodo, tá certo? Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu vou pegar algumas informações que eu tenho no circuito, vou trazer aqui para o gráfico, tá certo? E o ponto de operação vai me dar justamente o valor da corrente que está passando no diodo nesse momento aqui e o valor da tensão para esse valor de tensão de fonte e para esse valor de resistência de carga, tá certo? Então a forma de obter é muito simples, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar um ponto no eixo do X, das abscissas, que é o eixo da tensão, tá? Então esse valor aqui é o valor da tensão da fonte, então esse valor aqui, ó, eu vou usar ele para marcar o ponto aqui no eixo do X, esse valor aqui vai ser o valor da tensão da fonte, tá? E esse valor aqui que eu vou marcar outro ponto aqui no eixo das ordenadas, né? Certo? Então esse ponto que eu vou obter aqui vai ser exatamente o valor da fonte sobre a resistência. Então a fonte dividido pela resistência vai me dar um ponto aqui no eixo das ordenadas. Na hora que eu ligar esses dois pontos aqui, ó, eu vou obter o que a gente chama de reta de carga. Então isso aqui a gente vai chamar de reta de carga, certo? Reta de carga. E aonde a reta de carga toca a curva característica do diodo, esse ponto aqui é justamente o ponto que a gente chama de ponto Q ou ponto de operação, tá? E aí o que é que acontece? Se eu projetar o ponto Q aqui no eixo do X, esse valor aqui, como o eixo aqui é da tensão, esse valor aqui vai ser a tensão do diodo no ponto Q, tá? Na hora que eu projetar esse ponto aqui no eixo dos y, ou seja, no eixo da corrente, esse valor aqui vai ser o valor da corrente do diodo no ponto de operação, ponto Q, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui embaixo, ó, com números, né? Então, com números, como é que ficaria? Então, eu tenho esse circuitozinho aqui, a tensão da fonte igual a 2 volts, resistência de carga 50 ohms, tá certo? E aí, o que é que acontece? Eu
quero saber quanto vale a corrente que está passando no diodo e a tensão sobre ele, dado que eu tenho essa curva, que é a curva desse meu diodozinho aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer? Vou marcar no eixo do X aqui o valor da tensão da fonte, que vai ser 2 volts aqui, ó. No eixo do Y aqui, o que é que vai acontecer? VCC sobre R, né? Então, 2 dividido por 50 dá 0,04 amperes, que no caso dá 40, a unidade aqui é em miliamperes, né? Tá certo? Então, aqui é uma folha milimetrada, tá bom? Na hora que eu traçar aqui essa retinha aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, na hora que ela tocar a curva característica, esse ponto é o ponto de operação, Q. Na hora que eu projetar ele aqui no eixo do X, certo? Esse ponto aqui vai dar aqui aproximadamente 0,75, aproximadamente 0,8. Então, esse ponto aqui aproximadamente igual a 0,8, né, volts. Esse valor aqui é o valor da tensão VD aqui do diodo, tá? VD do ponto Q. Na hora que eu projetar esse ponto Q aqui, ó, para o eixo dos Y, esse ponto aqui aproximadamente 20 é a corrente que está passando no diodo nesse momento. Então, 20 miliamperes é o valor da corrente no diodo no ponto Q, certo? Ok? Então, de ponto de operação de diodos, é isso, é simples, né? Tá certo? Então, é só para a gente dar uma revisada e até o próximo vídeo.